a presença. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria da igreja abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 8, versículo 23. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fico impressionado com o cuidado que Deus tem para conosco. A forma como o Senhor cuida dos filhos dele. É de uma forma tão carinhosa. O Espírito Santo é sempre muito cuidadoso, nas coisas que ele faz, nos presentes que ele nos dá. Que é como a Bíblia fala, quando a gente chega mais perto de Deus, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais indignos nós somos. E quando a gente percebe o cuidado de Deus, o cuidado que o Senhor tem para conosco, às vezes a gente se coloca até como pessoas envergonhadas, né? Senhor, eu não merecia tanto. O Senhor está fazendo tanto por mim que eu não merecia tanto. Mas eu acho que esse sentimento é importante que a gente venha sentir. Esse sentimento de indignação, de saber que Jesus é santo, que o Espírito Santo é fino, é educado, como a Bíblia nos fala. Mas iremos falar sobre a palavra de Deus, que Jesus apazigua a tempestade. Quantas vezes, no dia de hoje, estamos passando por tempestade, por luta, por dificuldade. Quem não tem dificuldade no dia de hoje? Quem não tem tempestade nas vidas? Mas aqui o discípulo, a Bíblia fala que os discípulos estavam lá no meio do mar, navegando, talvez até despreocupados. De repente a Bíblia fala que veio uma grande tempestade, ventos enormes, que balançavam o mar a ponto de quase o barco ir a pique. E aí os discípulos ficaram preocupados, desesperados: o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? E Jesus vem lá descansando, Estava nem aí, dormindo, sono do justo. E aí o discípulo, pensou: como é que pode, Talvez passou pela cabeça de Pedro pensar: como é que pode? A coisa aqui pegando fogo e Jesus dormindo. E aí resolveram acordar Cristo, E Jesus vem e faz aquilo que você já conhece. Mas trazendo para os nossos dias, trazendo para as nossas dificuldades, trazendo para a nossa tempestade que nós passamos aqui na vida, que nós passamos aqui neste mundo. Quantas vezes tem tanta coisa que se coloca tão grande diante de nós, que parece até impossível de vencermos, que parece até impossível de alcançarmos a vitória. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, Ele peleja em nosso favor. Ele peleja a nossa luta, Ele peleja as nossas tempestades. Aquilo que nós temos dificuldade, aquilo que nós não podemos fazer, como diz a palavra aqui, porque eu acredito que os discípulos devem ter tirado água de dentro do barco, devem ter feito várias coisas antes de incomodar o mestre. E muitas das vezes tem coisas nas nossas vidas que é nós que precisamos fazer. Existem coisas nas nossas vidas, existe dificuldade nas nossas vidas que é muitas das vezes a gente quem causa, a gente quem provoca aquilo, e muitas das vezes é necessário que nós venhamos procurar saber onde é que nós estamos errando, o que é que nós podemos fazer para que aquela tempestade possa se acalmar, para que aquela tempestade possa passar nas nossas vidas. E aí seguimos adiante, talvez com grandes preocupações, Às vezes a tempestade pode ser um filho envolvido na droga que a gente não sabe como resolver, quem tem. É um marido que não se converte, é
é uma enfermidade, é uma filha que não se converte, muitas das vezes a tempestade nas nossas vidas. É um sonho que a gente não consegue alcançar, porque às vezes o nosso dinheiro não permite que a gente realize. E às vezes isso se torna uma tempestade nas nossas vidas. Mas assim como o Senhor, assim como Jesus acalmou o vento, assim como Jesus acalmou a tempestade que havia ali naquele lugar, assim é no dia de hoje nas nossas vidas. Deus está pronto a nos socorrer. Deus está pronto a nos acudir no momento que nós mais precisamos nas nossas vidas. O Senhor se apresenta, né, como rei, como general nas nossas vidas, como dono do barco que é Ele em nós. Amém. Só que muitas das vezes a gente se embeleza por tantas coisas, né, que o Senhor às vezes nem autoriza que a gente vá, mas por teimosia a gente resolve fazer. E isso muitas das vezes se torna grandes tempestades nas nossas vidas, se torna grandes coisas que nós temos que resolver. Só que quanto mais nós nos enveredamos por essas coisas, mais enrolados nós ficamos. É verdade. E aí o Senhor nos avisa, não vai, não faz assim, não é desse jeito. Mas às vezes a gente é levado pela emoção, principalmente nós mulheres, né? Que às vezes a gente deixa muita emoção, fale mais alto no nosso coração. Né? A gente às vezes se envereda por tantas coisas. Às vezes põe até nossos esposos, né, em situações difíceis, né, em tempestades grandes que nós poderíamos evitar. Mas por falta de sabedoria a gente resolve fazer, a gente resolve realizar. E esse mar muitas das vezes cresce de uma forma tão grande sobre as nossas vidas que a gente não sabe para onde remar. A gente não sabe para onde seguir, né? Mas a palavra ela nos garante a vitória. Glória a Deus que Jesus é um grande misericordioso. Glória a Deus pelas portas da graça ainda está aberta para nós. Glória a Deus que o Jesus que acalmou a tempestade do discípulo está aqui em nosso meio nesta noite. E que nós viemos colocar as nossas grandes dificuldades, as nossas grandes tempestades na mão do Senhor, porque Ele é o Deus que acalma, né? Ele é o Deus que apazigua, Ele é o Deus que manda o vento parar de soprar pelo lado errado das nossas vidas. Mas o Senhor, glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui, né? Confiamos nesse Deus que pode todas as coisas. E assim foi grandes discípulos, e assim foi grandes reis, e assim foi grandes pessoas que participaram da história da Bíblia, que sofreram grandes tempestades. A mulher do fluxo de sangue, eu imagino muitas das vezes a situação daquela mulher. A Bíblia diz, pelo jeito que fala, que ela tinha posses, ela tinha dinheiro. Só que ela já tinha gastado todo o recurso diante daquela tempestade que era aquela enfermidade, que era aquela hemorragia que não cessava. Mas um belo dia ela ficou sabendo que Jesus de Nazaré, o acalmador de tempestade, que mandava o vento parar, estava naquela cidade. E resolveu ir de encontro àquela multidão. A Bíblia diz que ela foi ao contrário da multidão. Ou seja, aquela mulher enfrentou uma grande dificuldade. Você imagina uma mulher com uma grande hemorragia, e as multidões que a Bíblia fala é mais de 5.000 pessoas, gente. E aí de repente ela consegue tocar na orla do vestido do Senhor e ser curada. Ou seja, ela enfrentou a grande tempestade, que para ela a tempestade naquele momento era a enfermidade e a multidão. E muitas das vezes nós não queremos enfrentar e deixamos que a coisa cresça tanto na nossa vida por falta de coragem de enfrentarmos a dificuldade, de enfrentarmos a tempestade, de enfrentarmos os ventos, que muitas das vezes não é o diabo que coloca nas nossas vidas, e somos nós mesmos que nos envolvemos em determinadas coisas. E aí a gente fica pensando, será que não é Satanás que está fazendo assim comigo? Muitas das vezes não é o diabo, não. Muitas das vezes somos nós mesmos que nos envolvemos em coisas que a gente sabe que vai dar errado, mas a gente insiste em querer fazer aquilo. Mas glória a Deus por isso que o Senhor, existe um povo aqui nesta noite, um povo forte, um povo valente, né, que reconhece seus erros, reconhece seus pecados, reconhece a dificuldade que nós temos diante do Senhor, de sermos santos, de sermos leais, de sermos dedicados cada vez mais na obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para os doentes, ou seja, para nós que temos dificuldade em alguma área das nossas vidas. E o Senhor chega, a Bíblia diz que os discípulos estavam lá, talvez de noite, eu não sei como a Bíblia fala, desesperado, quem sabe. Porque o barco ia a pique. Se o Senhor não vem, não manda o vento e o mar se acalmar, o barco ia a pique, né? Eles iam ser mortos, iam ser afogados. Mas o Senhor se levanta, né, com seu braço forte, né, e diz e ordena: acalma-te vento, acalma-te mar, e para o vento. E aí o discípulo, então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós viemos adorar nesta noite. É esse Deus que nos acalma
e ganha nossas batalhas. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Por isso não importa, meus irmãos. Não importa a tempestade, não importa o vento que esteja soprando na tua vida. Não importa a dificuldade que muitas vezes Satanás coloca diante dos nossos olhos. Os nossos sonhos que muitas vezes parece que nós não vamos conseguir realizar. Parece que a gente não vai alcançar, parece que a gente não vai atravessar esse mar, parece que a gente não vai conquistar. Muitas das vezes a gente se sente como mulheres e homens frustrados aqui na terra, porque não realizamos, porque não conquistamos, porque não ultrapassamos determinadas barreiras. Mas o Senhor chamou um povo forte, um povo valente, né, para pelejar esta peleja, para guerrear esta guerra que é aqui na terra. E a peleja, a grande peleja do povo de Deus é ir morar no céu, né? É herdar a vida eterna. Aleluia, Jesus. Eu estava ali ajoelhado e falando com o Senhor, porque a Bíblia diz o seguinte para nós, que nós colheremos o melhor dessa terra. Aleluia. Né? E tem muitos crentes que ainda não colheu ou nunca colheu o melhor dessa terra, né? Vivem em dificuldade sempre. E aí eu me ajoelhando diante do Senhor, porque muitas das vezes eu sempre falo isso para Deus: Senhor, se existe uma pontinha lá de altivez de coração, se existe um agradecimento lá dentro que muitas vezes a gente diz que não tem, e aí quando Jesus dá a coisa para você, é que ele floresce, que ele aparece, né? Mas só que muitas das vezes é necessário que nós venhamos orar dessa forma, né? Para que o Senhor venha tirar de nós aquilo que nos impede de colher o melhor dessa terra, né? Aquilo que nos impede de ultrapassar as grandes tempestades nas nossas vidas, a grande dificuldade que nós temos na nossa vida de alcançar os nossos sonhos, talvez o sonho de uma casa própria, de um carro, de uma libertação de um filho, de uma transformação da vida do esposo, né? Mais tempo para se dedicar na obra do Senhor. São tantas coisas que às vezes vêm sobre nós que nos impedem de estar na presença do Senhor. Mas glória a Deus que o Senhor Jesus, Ele é um Deus que nos corrige, Ele é um Deus que nos orienta, Ele é um Deus que no momento que nós mais precisamos, Ele se apresenta, né, como soldado, Ele se apresenta como general, Ele se apresenta como leão da tribo de Judá, e guerreia nossas lutas, e guerreia as nossas batalhas, e vence por nós. Aleluia, Jesus. E aí os discípulos se maravilharam, né, com aquilo, com o grande milagre do Senhor. Você imagina, diante dos nossos olhos, um homem se levanta, sai de lá da proa do barco e acalma tudo assim de repente. Deve ter sido muito grandioso para eles. Deve ter ficado realmente talvez assustados, maravilhados, né? Mas usando aqui a palavra do pastor Edson, que ele sempre fala, determinada vez ele ministra essa palavra, porque o que é possível a nós, a mim, a você, é nós que fazemos. Né? Tem coisas que é a gente que tem que fazer, tem coisa que é a gente que tem que realizar, né? Buscando mais, orando mais, jejuando mais, se dedicando mais à obra do Senhor. E tem coisa que é impossível a nós, que é o Deus que acalma o vento, que acalma a tempestade. Aí Ele é a criação, porque o nome dele tem que ser glorificado na nossa vida. É quando a tempestade está tão grande nas nossas vidas que a gente não pode resolver, o Senhor se apresenta. Glória a Deus. Aí nessa hora sim, por que isso? Porque se for uma situação onde eu e você podemos resolver, né, talvez diga, não, foi com o meu braço que eu consegui vencer isso. Foi diante das minhas forças que eu consegui vencer isso. Mas o Senhor sempre nos põe diante de alguma tempestade. O Senhor sempre nos porá diante de algum vento muito forte, para que a gente perceba o quanto Ele é poderoso, para que o poder dele seja manifesto, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Aleluia, Deus me deu até aqui. Aleluia, Jesus. Um pouco cansado, mas glória a Deus por todas as coisas. Aleluia. Né? O Senhor está aqui, estou com uma vontade imensa de chorar, a gente está presença de Deus. Estou dando uma de Elizabeth hoje. Né? Mas é tão gostoso quando você chora diante da presença do Senhor. É tão gostoso quando você se derrama diante da presença do Senhor, porque é dele que vem o nosso consolo. Aleluia, glória a Deus. Ele vem a nossa grande alegria. Amém, o motivo Deus. de nós estarmos aqui, talvez alguém cansado, vida, trabalho, esse é o grande motivo. As pessoas às vezes talvez não entendem que amor é esse. É verdade. Meu Deus, que amor é esse, né? Que faz com que a gente se desloque do nosso trabalho para vir para aqui e se alegrar, e chorar, e buscar, e adorar esse Deus que é tão poderoso. Glória a Deus. Mas é o amor que nós temos por Cristo. Eu nunca imaginaria que um dia eu seria apaixonado por Jesus.
Eu lembro quando meu tio Zé Raimundo falava aqui nessa congregação com tão grande amor, que falava das coisas de Deus assim, né? Que Edson dizia, Jesus é meu amigo, e falava de uma forma tão íntima. Eu disse, será que algum dia eu vou alcançar esse caminho para mim? Né? E quando você se apaixona pelas coisas de Deus, quando você se apaixona pelo Senhor, as coisas mudam na sua cabeça, né? As coisas mudam dentro de você. Aquilo que você via sem o menor valor, aquilo que você via dentro da igreja sem o menor compromisso, isso muda de figura. Você sofre junto com a igreja, você sofre junto com os irmãos, você se preocupa com a limpeza da igreja, se preocupa com a manutenção da igreja, porque cresce um amor tão grande. Não é pelas cadeiras, é por Cristo. Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E ainda hoje nós somos pecadores. Aleluia, Jesus. Irei adorar o Senhor Jesus mais uma vez. Eu estou com imensa vontade de adorar esse meu Deus hoje. E eu não vou perder essa oportunidade de adorar Ele, porque pode ser hoje o último dia para mim, ou o último dia coletivamente, né? Mas se a gente deixar de adorar aqui na terra, nos encontraremos no céu. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Jesus.